Amém, gente? Pode se assentar. Você está com a sua Bíblia aí? Então levanta ela assim, ó. Deixar o inferno nervoso, né? A palavra de Deus. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus, independente da idade, ele tem essa palavra, ele pratica essa palavra, ele ouve e pratica essa palavra, o inferno ele não passa nem perto. Porque ele sabe que se ele vier te perturbar, você vai usar a palavra como Jesus fazia, lá na tentação. Ele sabia que Jesus ele estava na palavra, mas de qualquer maneira ele pensava da seguinte forma: eu vou lá perturbar, de repente ele dá um mole, de repente ele abre uma brecha, mas Jesus não abriu brecha nenhuma. E ele usou, todas as vezes ele usou a palavra contra o inferno e ele teve que sair. E não é diferente na nossa vida, amém? Não é diferente. Então abra aí a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 10, do versículo 10. A gente vai ler aqui alguns versículos, assim, logo no começo. Que eu quero falar hoje sobre algo que eu vinha falando aí, ano de 2014, em janeiro eu falei também um pouquinho, sobre viver o melhor de Deus, através do conhecimento revelado da palavra. E eu quero te dar assim, um exemplo, né, de um outro conhecimento, um conhecimento humano. Eu estava lendo uma revista de repercussão chamada Veja, e essa revista estava falando sobre um conhecimento humano. Então, vinha destacando ali o seguinte, que quem é que vai vencer nesse mundo industrializado, nesse mundo capitalista, nesse mundo onde existe uma guerra para quem ganha mais dinheiro, para quem cresce, para quem chega primeiro. E as pessoas que escreveram aquele texto estavam num debate a respeito desse crescimento. E como eu ministrei aqui o ano de 2014 inteiro a respeito do conhecimento revelado, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ela viver o melhor de Deus através do conhecimento revelado, daquilo que Jesus fez. Eu falei muito sobre isso, sobre aquilo que Jesus fez através da cura, através da saúde, através da tua vida financeira, através da tua família. Em todas as áreas da tua vida, Deus ele tem uma palavra. Em todas as áreas da tua vida, Deus ele quer trabalhar e trazer um resultado, amém? Só que eu falei o seguinte, que eu e você precisamos saber o que Jesus fez. Porque nós só vamos declarar, espiritualmente falando, aquilo que a gente sabe. Se você não sabe a respeito de cura, se eu não sei a respeito de cura, o que está na palavra de Deus, o que está escrito lá a respeito dessa promessa de Deus, eu vou chegar no médico com uma dor e ele vai chegar para mim e vai falar a respeito de algo que eu tenho, ó, prepara aí o caixão, que daqui a pouco tu vai embora. Se eu não sei o que Jesus fez por mim, eu vou aceitar aquilo ali e daqui a pouco eu estou me despedindo de todo mundo, porque eu não sei. Mas quando eu sei, eu estava falando sobre isso, eu repreendo, porque é um espírito. Amém? Eu repreendo isso, eu mando embora. Eu digo para ele, olha, sai fora, porque você não tem vez no meu corpo. Eu fui feito para funcionar. O meu corpo foi feito para ter saúde. Tem muita coisa aqui na terra que eu preciso fazer. E o inferno ele tem que ir embora. Por quê? Porque ele sabe que você sabe aquilo que Jesus fez na cruz por você. Eu estou só aqui dando um exemplo, estou falando sobre esse exemplo da cura. E esse pessoal da revista, eles estavam falando que no mundo de hoje só vão ficar de pé aqueles que têm o domínio do conhecimento. Conhecimento humano. Por exemplo, o camarada que é digitador e ele trabalha numa empresa, se ele não buscar o conhecimento, chegar aí no nível de analista, né? Quem é analista aqui sabe o que eu estou falando, ele não tem como crescer naquela empresa, porque ele não tem o domínio do conhecimento. Ele não estudou, ele não foi fiel, se é que eu posso dizer assim, à sua chamada dentro daquela empresa. Então, ele tem uma vocação para aquilo, ele tem, né, uma chamada para trabalhar na área de informática, estou te dando aqui um exemplo, mas ele se relaxou. Dificilmente ele vai chegar num cargo alto, né? Dificilmente ele vai chegar a ser o chefe do setor na área onde ele escolheu para trabalhar. Estou dando aqui essa área da informática, mas em todas as áreas. E aí estavam falando de uma outra empresa
na área da informática, que é a maior empresa do mundo nessa área de informática, e eles estavam ali conversando. O que fez com que aquela empresa chegasse naquele nível dela valer bilhões de dólares? E aí o camarada estava falando, eles investiram em conhecimento. E foram dando ali alguns exemplos de outras grandes empresas, eu não vou dar aqui nome por questão de ética, mas foram dando ali nomes de outras empresas que cresceram. Usaram uma lanchonete, onde tem lá um exemplo, que todo funcionário, que ele é destaque naquela empresa, coloca-se a foto, aquele camarada vendeu tantos sanduíches, aquele camarada vendeu tantos carros, e aí eles estavam falando de tudo isso aí, aquilo me chamou a atenção, porque é justamente isso que eu estava tratando aqui, e eu falei, é isso mesmo, no mundo funciona dessa maneira, dá certo desta maneira, por quê? Porque o pessoal investe em conhecimento, eles investem na sua vida, eles compram livro, eles fazem a faculdade, eles fazem curso técnico, eles investem. Então, as empresas, elas vão crescendo em cima daquilo que eles sabem, em cima daquilo que eles investiram, gastaram dinheiro. E eu comecei a falar com Deus, eu falei, a igreja ela não pode ser diferente. E nós vivemos no tempo, meus queridos, espiritualmente falando, que só vão ficar de pé a igreja que tem conhecimento revelado da palavra. Eu e você vamos crescer em cima daquilo que a gente sabe. Porque eu conheço muita gente que já foi embora, não está mais nem no nosso meio, que morreu com doenças bobas. Camarada que 22 anos, 25 anos, de repente, foi embora. Amigos meus que estão fechando empresas, os caras são crentes, mas vivem numa crise, essa crise que está aí no Brasil, e um monte de gente declarando um monte de coisa. Eu tenho amigos meus crentes em Cristo Jesus, que fecharam suas empresas. E um monte de coisas estão acontecendo por aí, na vida de muito crente. Né? Eu fiquei sabendo de igrejas que estão fechando as portas. E quando eu estava olhando aquela entrevista daquele pessoal na revista, eu falei, a igreja ela precisa se levantar, a igreja ela precisa investir, ela precisa dispensar tempo em saber aquilo que Jesus fez, que quando alguém chegar para mim ou para você com uma palavra negativa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, você se levantar, como eu faço. Eu tenho meu trabalho, quando um camarada chega para me falar qualquer coisa, meu camarada, aqui tem a palavra de Deus, a palavra de Deus ela me garante que está lá em Salmo capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e essa lei ele medita de noite. Será que uma árvore plantada junto ao ribeiro, que na estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz prosperará. Então, se eu e você temos que prosperar, é no dia mau. Nós precisamos viver na contramão desse mundo. Doenças que não existiam mais estão voltando no tempo de hoje. Porque Satanás ele tá irado, ele quer jogar a última arma dele, porque ele sabe que Jesus está voltando. Jesus vai vir buscar a igreja poderosa dele. Mas enquanto Jesus não vem buscar a mim e a você, eu e você precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Deus não mandou o filho dele para morrer por mim e por você e abandonar a gente aqui nessa terra e a gente viver uma vida quebrada. Não está na palavra. Não está na palavra. Independente do que esteja acontecendo lá fora. Eu só vou perder se eu me colocar de uma maneira totalmente incrédula. E o pessoal estava conversando sobre isso, e eu falei, é isso aí. A igreja precisa investir, dispensar tempo na palavra e saber quem ela é em Cristo Jesus. O que ela tem em Cristo Jesus? O que Jesus fez por ela lá naquela cruz. Amém? Abre aí em João, no capítulo 10, no versículo 10. É muita coisa, vamos ver se eu falo tudo. Amém? Nós vivemos na contramão desse mundo. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde tem dia mal, na minha e na sua vida tem dia bons. Se as enfermidades que não existiam estão tendo, não é para mim, não é para você. Porque em Isaías 53, o que é que diz lá? Que Jesus ele levou
todas as minhas e as suas enfermidades. Nós temos saúde em Cristo Jesus. Então, quando o inferno ele começa a fazer essa investida, você, há muito tempo, você tem investido dentro de você mesmo. Ou seja, você tem lido bons livros, você tem ouvido boas mensagens, você está aqui, está ouvindo a palavra de Deus, a tua mente não está no Facebook, o teu celular está guardado, o teu tablet está guardado, você está ali atenado com Deus, e aí você sai daqui cheio da palavra. Porque os caras que eu conheço que estão quebrados, 30 anos na igreja, eles sentam no banco da igreja, e às vezes eu fico irado, cara. Senta no banco da igreja, o pastor está ministrando uma palavra tremenda, o camarada está enfermo, mas ele não fica ligado, ele não toma posse, porque ele está ali mandando um recado para não sei quem, quarta-feira o Flamengo vai jogar, domingo e tal. Nós precisamos estar atenados na palavra. Se você vem aqui, você vem, eu também, para a gente ouvir a palavra, ela produzir coisas dentro da nossa vida. E lá fora que está o combate, meu irmão. É lá fora que está o combate. É lá fora onde as conversas que não tem nada a ver com a palavra de Deus chegam até a mim e até você para nos colocar para baixo. Mas eu e você fomos feitos por Deus, através do Senhor Jesus, para andarmos para frente. Mente renovada na palavra, o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com as coisas que estão acontecendo ao teu redor, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, palavra revelada dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Amém? Diz assim, o ladrão, versículo 10, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que a igreja tenha uma vida e a tenha em abundância. Então ele me fez, Jesus foi lá naquela cruz e ele comprou todas as coisas para que eu e você pudéssemos andar na contramão desse mundo. Amém? Abre também em Jeremias, no capítulo 33. Eu vou ler uns versos só para você ouvir e deixar isso bem entranhado no teu coração a respeito do que Deus fala, independente de tempo. Independente se a moeda está alta ou baixa, nós não dependemos disso, queridos. Nós dependemos da direção de Deus. Nós dependemos em saber o que Jesus fez por mim na cruz. Em todas as áreas financeiras, área da família, área de saúde, em todas as áreas, você precisa estar posicionado na palavra. Porque o inferno sempre vai usar alguma coisa contra mim ou contra você. E o que nós vamos usar contra ele? A palavra de Deus. O mundo está dizendo isso, mas a palavra de Deus diz isso aqui. Então eu vou viver de acordo com o que está na palavra de Deus. Amém? Abre aí em Jeremias capítulo 33. Versículo 3 em diante diz assim, todos acharam? Invocar-me-ei e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não... Ele está dizendo o seguinte, me peça. Ele está dizendo o seguinte, chega até a mim, converse comigo. O que é que você está sentindo? O que é que você está passando? Qual é o problema que está lá no meio da tua família? Ele está dizendo... Buscar-me-eis. E ele está dizendo que a gente vai achar. O que a gente vai achar? A palavra. O que nós vamos achar? A palavra. Uma vez o meu filho sempre tinha crise de febre nas terças-feiras. Sempre quando eu vinha para cá nas terças-feiras. E eu sentei com meu filho e eu falei com ele assim, camarada, está tudo errado. Você só fica com febre terça-feira e a tua febre vai lá em cima. Deus falou no meu coração, Marcos, você tem que ministrar no coração do teu filho a respeito do que eu fiz por ele. Isso tem 2 anos. E eu sentei com o André com 39 graus de febre, porque eu saí daqui desesperado, fui para casa com a minha esposa me ligando, peguei o meu filho. Quando eu estava saindo para ir para o hospital, Deus falou no meu coração, cara, volta, ministra o coração dele, que isso vai embora. E no meio do caminho eu falei, Cristina, Deus está falando comigo para eu voltar e ministrar a palavra no coração dele. Eu voltei, a tua cabeça não entende. A tua cabeça, ela não entende.
Está todo mundo dizendo aí fora que está tudo ruim, e o Brasil vai quebrar e tal. E aí, na hora de você tirar seu dízimo, sua oferta, o inferno começa a te lembrar essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a andar ao contrário, pela fé. É pela fé. A tua cabeça diz, cara, não dá. Mas o teu espírito, aquilo que está dentro de você, lá dentro, entranhado no teu coração, diz, dá, rapaz. Isso é uma semente. Você tem que andar pela fé. O espírito da fé tem que estar em você. E o inferno, ele tem que sair fora. E aí eu peguei o André, conversei com ele, falei, filho, sempre quando você tem febre, já reparou que no outro dia você não vai para a escola, você não brinca? Olha só que algo revelador que Deus falou no meu coração, e eu fui falar isso para ele. Você não brinca, você não vai à escola, você não vai à natação, terça-feira é o dia do teu futebol, você não está vivendo o melhor de Deus na terça-feira, cara. Você não está vivendo o melhor de Deus na terça-feira, André. Terça-feira é um dia bom demais para você, e o inferno quer te roubar isso. Naquele dia nós oramos. O meu filho, eu fui falando com o meu filho, a Bíblia fala que se 2 ou mais falar e concordar com alguma coisa que está na palavra, é assim que será feito. Depois eu vou ler para você o que fala lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 23. Tremendo. E aí, eu conversei com ele, e nós oramos, ele tomou posse daquilo ali, tem 2 anos. O André nunca mais teve febre na vida. E nunca mais vai ter. Porque a gente descobriu qual era o problema dele. Garganta inflamada, toda terça-feira. E Deus falou comigo, dá o nome, cara. Repreende o nome do negócio. Porque às vezes a pessoa pode ter um problema, e você repreende a enfermidade, você tem que ir lá no nome. O que tem feito te dar dor de cabeça toda hora? O que é? Está sentindo dor na coluna, o que é? Ora, repreende, manda embora. E nós oramos e repreendemos, e aquilo teve que ir embora. Mas eu fui conversar com Deus, buscar-me-eis. Então a gente tem que dispensar tempo com a palavra de Deus. E nunca mais, tem 2 anos. E todo dia eu ensino meu filho a acordar. André, você tem que acordar e falar, Deus, muito obrigado pela minha saúde. Eu fui feito para funcionar. Você foi feito para funcionar. Amém? Você foi feito para funcionar. E aí, voltando aqui nessa questão do conhecimento, essas empresas falando sobre essa questão do conhecimento, que só vão ficar de pé lá fora, as empresas que têm o domínio do conhecimento, e eu trouxe isso para mim, eu falei, eu vou ficar de pé se eu também, espiritualmente falando, se eu ter dentro de mim, entranhar dentro do meu coração o conhecimento revelado da palavra a respeito daquilo que Jesus fez. E aí, nessa série que eu andei falando, eu falei o seguinte, quando foi que o melhor de Deus começou na minha vida? Quando foi que começou na sua vida? Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, 17, quando Deus ele começa a criar as coisas, ele faz o homem. Ele faz o espírito do homem. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, ele faz o homem do pó da terra, pega esse espírito e coloca dentro daquele corpo feito pó da terra, para ficar interagido nessa terra. Se você for olhar direitinho, Adão e Eva, eles viviam no melhor de Deus. E todo mundo sabe que Satanás, ele perturbou, roubou aquilo de Adão e Eva, mas roubou também de mim, de você, por um tempo. Mas diz a Bíblia lá em João 3,16, que Deus nos amou de uma tal forma, Ele nos amou. Eu e você merecíamos o inferno antes de Jesus. Não tinha ninguém por mim nem por você. Nós precisamos saber disso. Que antes de Jesus morrer e ressuscitar, não tinha ninguém. João, lá em em Apocalipse do capítulo 5, versículo 21, a Bíblia fala que o apóstolo João, ele chorou muito, porque ele viu uma visão que não tinha ninguém, debaixo da terra, no céu, no mar, em lugar nenhum, não tinha ninguém, para morrer, para ressuscitar e levar as minhas doenças, as suas doenças, levar tudo aquilo que foi lançado no homem. A Bíblia fala que todos pecaram, por causa de Adão, todos pecaram. Então, por causa de Adão, toda uma humanidade foi amaldiçoada. E o homem perdeu esse melhor. O homem perdeu o melhor, de viver o melhor de Deus aqui na terra. Mas em João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o Filho dele para morrer por mim e por você. Ele morreu por mim e por você.
para me salvar, para te salvar, porque Jesus vem e Ele vai levar a igreja e a gente vai viver no melhor muito lugar. Como diz o pastor Hélio, ele tem um rancho dele lá, eu também tenho o meu. Você tem o seu? Amém? Então, eu estava compartilhando isso com a igreja. O que Jesus fez pela minha vida? O que Ele fez pela tua vida? Então, queridos, é isso que nós precisamos o mais rápido possível. E se você não ouviu isso, se você talvez está visitando aqui pela primeira vez, nós precisamos investir, dispensar tempo com a palavra. Precisamos saber o que Jesus fez por mim e por você. Se eu e você quisermos viver o melhor de Deus, eu não estou dizendo que eu e você somos super-homem, a gente não vai passar por luta, a gente não vai passar por adversidade. Estava conversando com o pastor Leandro que janeiro, fevereiro e março, eu me lancei nos braços de Deus. Foram 3 meses assim terríveis, onde o inferno perturbava. E eu não sou de assistir jornal, não gosto de comprar jornal, não gosto não quero saber. É só porcaria, é só comida podre, eu prefiro ficar na palavra. Já basta o inferno para ficar te perturbando, me perturbando. Você ainda vai ligar a tua televisão para ficar 24 horas assistindo só notícia ruim. Mas nós passamos por luta, como disse Jesus, passamos por adversidade, e são nesses momentos, são nesses dias que eu e você precisamos provar em quem nós temos crido, cara. Se você tem crido, se você tem certeza daquilo que Jesus fez, o inferno nunca vai te derrubar. Ele nunca vai te abalar. Amém? Abre comigo aí, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22 e 23. Versículo 23 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, versículo 24, tudo quanto em oração pedi, crede que recebeste, será assim com você. Ele diz que a qualquer um que disser a este monte, quando Jesus está falando do monte, Ele está se referindo a qualquer área da tua vida ou qualquer área da minha vida. Jesus está dizendo ali, Marcos, você está com um problema no seu trabalho? Então, olha só, cara, você crê que eu posso fazer um milagre? Creio. Então, vai acontecer aquilo que você crê. O médico chegou para mim e disse que esse joelho aqui nunca mais vai ser o mesmo. Jesus está dizendo, Marcos, a qualquer um que disser a este monte, está dizendo a qualquer um que disser a área representada naquilo que você está passando. Se você crê naquilo que Jesus está dizendo que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Ele está dizendo que é a qualquer pessoa, não está dizendo eu que sou pastor, ou bispo, ou supremo apóstolo, ele está dizendo eu e você. Ele está dizendo que se eu creio em qualquer área, comece a pensar agora em alguma coisa que tem te perturbado. Comece a pensar agora em alguma coisa que você precisa resolver. Ele está dizendo que a qualquer um que disser a este monte, erga-te daqui e passa para o lado de lá. Ele está dizendo que vai acontecer o milagre. Ele está dizendo que o resultado vai chegar na minha vida e na sua. Eu não estou falando aqui, queridos, alta ajuda. Eu estou dizendo para você a palavra de Deus sobrenatural que tem que acontecer na minha vida e na sua nos dias de hoje, nos dias maus. Onde dobrou o número de pessoas evangélicas dentro do hospital, doente. Porque o inferno não está de brincadeira. O inferno não está de brincadeira. Então eu e você precisamos saber o que Jesus fez. Oséias 4, 6, abre aí. Deixa eu só te mostrar aqui uma outra coisa. Oséias 4,6 diz assim, olha. O meu povo
é destruído, porque lhe falta conhecimento. Está assim na sua Bíblia? Em algumas Bíblias estão com traduções diferentes. Mas na minha está assim: o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento, queridos, é o conhecimento que o mundo busca, mas é o conhecimento deles. E no conhecimento deles, quem tem conhecimento lá fora, a empresa, a indústria A e a indústria B, uma das duas vai chegar primeiro, a quem investe, a quem busca conhecimento. E a igreja que vai permanecer de pé até a vinda de Cristo, porque ele diz: será que eu vou achar fé quando eu vier buscar a igreja? Então só tem um caminho para mim e para você, a gente permanecer firme, não somente em Jesus, mas na palavra dele. Porque ele disse, Oséias falou: olha, o meu povo é destruído porque falta conhecimento, entendimento da palavra revelada. E esse conhecimento, essa palavra revelada, ela é ministrada aqui, ela é ensinada aqui todo dia. Porque se você for no site da Academia da Fé, você vai ver que todo dia tem mensagem para mim e você. E eu falei para o pessoal que tem muita gente que acha que o nosso inimigo é o diabo. E não é, o nosso inimigo não é o diabo. O nosso inimigo é essa questão de nós não dispensarmos tempo com a palavra. A gente gasta dinheiro com um monte de coisa, mas precisamos gastar dinheiro também num bom livro, numa boa mensagem, em cada coisa representada em áreas da sua vida e da minha. Amém? Então, eu e você, a gente precisa desse entendimento. A gente precisa saber disso. Que quando o Salmo capítulo 1, ele diz lá no finalzinho, que tudo quanto eu e você fizer, a gente vai prosperar, eu prosperei. Eu sou um milagre de Deus. Da onde eu vim? Meu Deus do céu. Aonde eu comecei a minha jornada com Deus, eu tive que aprender isso cedo. Ou eu aprendo, ou eu invisto, ou o inferno me leva. E não é diferente nos dias de hoje. Ou eu continuo nessa batida de conhecimento revelado para dentro do meu coração, do meu espírito, renovar minha mente, ou ele vai passar o trator dele por cima de mim. Gente, a gente não é devorado por causa do sangue de Jesus. Eu e você, nós somos devorados por causa do sangue de Jesus. Porque diz Salmo 46, que ele é o nosso refúgio, ele é socorro presente na angústia. Diz que ele é o nosso refúgio. Eu e você estamos escondidos num lugar irrepugnável, ninguém nos acha. O inferno, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, tentando nos destruir. Mas quando você tem esse entendimento revelado da palavra, ele passa batido, ele passa bem longe. Porque você está na palavra. E o que eu aprendo com isso? Pastor Marcos, tudo bem, mas e aí? Eu tenho o entendimento da palavra, tenho agora o conhecimento, tenho investido em mim, e agora, o que eu faço com isso? Declara. Agora você declara. Beleza? Eu peguei um livro aqui e eu quero declarar com você algo muito legal, e eu leio, estou sempre lendo esse livro, e tem sido bênção na minha vida. Porque quando você sabe a respeito de cura, por exemplo, eu faço uma declaração, essa é minha. Eu acordo de manhã, 6h30, preciso levar meu filho 6:50 para a escola, só para a gente poder terminar. E eu levanto e eu falo: Senhor, muito obrigado, porque o meu corpo tem saúde. Isaías 53 diz que tu levou todas as minhas enfermidades e todas as minhas dores. Eu vou para o meu trabalho, porque no meu trabalho tem o favor de Deus. Muita gente não está vendendo, mas eu vou vender muito. Muita gente escolhe o que comprar, eu vou comprar para vender aquilo que ninguém quer. Lá no meu trabalho eu tenho um produto que ninguém compra, porque não vende. Eu vou lá, compro tudo, mais barato, e vendo tudo. Eu não sei se tem vendedor aqui, gente que tem comércio. Eu estou te falando, cara. Uma vez Deus falou no meu coração: rapaz, vender o que vende é mole. Pega o que não vende. Eu falei: obrigado, Senhor. E eu negocio com os caras. Eu chego lá e lá vem um mané, olha aí, vai comprar tudo aquilo. Cara, e aí, como é que está aí? Tem aí? Tem. Ó, vou pagar mais barato, hein? Você quer pagar quanto? Quanto é que você quer pagar? Olha, eu quero pagar X. Tá bom, pode levar. Ninguém quer. Não fica um no meu trabalho. Mas por quê? Eu brinco muito com os meninos aqui, pastor Paulo e pastor Leandro. Eles me zoam.
Eu falo para ele o seguinte, cara, você tem que treinar, meu irmão, nas pequenas coisas. Gente, você tem que treinar nas pequenas coisas. Você tem que treinar nas pequenas coisas. Você tem que treinar, porque se você não treinar nas pequenas coisas, você não vai botar em prática as grandes coisas. Repete comigo assim. Vou agir de acordo com a minha fé. Não vou ser passivo ou indiferente. Vou demonstrar minha fé, dando passos ousados para me mover na direção que Deus colocou em meu coração. Minha fé não será tímida, será vista. Sei que quando Deus vir a minha fé, Ele virá e fará coisas incríveis. Esta é a minha fé. Esta é a minha oração. Esta é o meu posicionamento. Então, se Deus falar para você fazer algo, mas todo mundo está dizendo que é doideira, faça. Vamos ler uma outra. Deixar o inferno irado. Eu tenho uma mente sã, cheias de bons pensamentos, não de pensamentos derrotistas. Pela fé, tenho a capacidade, sou ungido, sou preparado, sou revestido de poder. Meus pensamentos são guiados pela palavra de Deus todos os dias. Nenhum obstáculo pode me derrotar, porque minha mente é programada para a vitória. Esta é a minha oração, esta é a minha fé. Treino a minha fé em pequenas coisas, em coisas médias, que quando chegar às coisas grandes, vai ser moleza. Você precisa declarar aquilo que Jesus fez por você. Amém? Vamos ficar de pé.